Eu não queria gerar corte. Imagino. É uma coisa... Fecha só nele. Não, fecha só nele, eu não queria. Eu temo que explorem isso de alguma forma insana aí. Hoje as mídias sociais, você não sabe o alcance das coisas. Então, peraí. Atenção que eu vou te anunciar com pompa e elegância. Não. 13 horas e 25 Vamos mudar de minutos. assunto, senão os caras vão pegar. Alô, pessoal do digital. ESPN.com.br, melhor site do Brasil. Pessoal que tá no escondidinho aí. Pessoal que tá no escondidinho. Pessoal do Discord. Pessoal que trabalha. Mari, Chico. Luísa. Todo mundo que tá aí. O Chico tá pintando o cabelo. O Bubu vai fazer um corte. Vai, eu vou bater aqui pra ter o ponto de corte. É o Chico tá pintando. Sabe que o corte não é um objetivo, não é uma meta. Você não trabalha pensando no corte. Às vezes ele vem naturalmente. Cada um tem sua estratégia. Mas acontece muito. Estratégia. Veja bem. Estratégia. Mas Veja bem, Vamos pro isso aí. corte. o Zé, de uma forma racional, um cara sensato, ponderado, ele lembrou o começo do Carille. Eu vou lembrar o começo de Guardiola e Zidane. Guardiola no Barcelona e Zidane no Real Madrid. O Guardiola... Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Ele já era identificado com o Barcelona, foi jogador do Barcelona, conhecia as canteiras, a Macia e tal. Pegou já uma geração que já era boa, que era campeã da Europa de 2008. Na câmera, Bubu, na câmera. Ali, Na câmera, vai. E aí... Hoje deu uma resposta pro Fábio Capello. Mas vamos lá, vai E Guardiola. aí, então, Guardiola assume o Barcelona, ele já sabia o que o barcelonismo representa, o que a torcida culé gosta. E o que aconteceu, Bubu? Conta pra Foi gente. um sucesso. Começou a empilhar taças e fazendo um tipo de jogo bonito, como gosta o Barcelona. Totalmente identificado com o clube. O Zidane, assim como o Felipe Luiz, já trabalhava na base, já conhecia jogadores da base, E o que ajudou aconteceu, Casemiro, Bubu? Conta pra já tinha gente. sucesso, conhecia o vestiário, Conta, cara Bubu. querido, foi jogador do clube, do Real Madrid, isso. o Felipe Luiz foi do Flamengo. Ele assumiu, todo mundo, pô, mas será que vai dar? Tá pronto? E aí, o que Zidane aconteceu? foi um grande jogador, mais técnico e tal. Treinou o cara ganha. treinou o filho. Traz o filho, aproveita jogadores ali que ele via começar ali, o Casemiro quando chegou e tal. Tricampeão da Champions. Seguido assim e tal. E Então, agora? facilita quando você já conhece o ambiente, o vestiário, o clube que você está. Por isso, esse paralelo, acho que não vai dar corte, acho que não precisa. Então, pra você... Não precisa. Peraí. dar corte. Então, pra ficar mais interessante, mais reforçado, pra você, o Felipe Luiz pode trilhar este caminho de Guardiola e Zidane ou ele já está nesse O caminho? começo dele é similar porque tem essa identificação com o clube, ele sabe muito bem onde ele está, a torcida que ele tem por trás, os jogadores que ele tem, jogou, trabalhou com eles, então tem essa associação. Agora, se ele vai ganhar 3 Champions daqui a pouco, ou 3 Libertadores seguidas, só o tempo vai dizer, eu não posso dizer. Se ele vai marcar história, ser influente como o Guardiola foi internacionalmente e tal, não sei o quê, né? Se ele vai ganhar uma penca de Premier League, não sei. Mas o começo tem essa similaridade. Olha, Zé, entendeu? então, só pra finalizar o corte, atenção. Parabéns pela agora, pronto. Aí o pessoal já tá atento que tem esse, ó, o time code, né? Que é o tempo já Não, mas tá o claro, aplauso corte. foi pra marcar Não, o mas final. vocês- Qual a sua vocês- opinião? Não, mas... Não, o Arthur tá Mas falando como você aqui. acha que o corte- Foi uma vamos biriba. Eu trabalhar- achei boa, porque você juntou Mas pode ser mais nomes. curto e mais direto, Bubu. Uma Pega um biriba. negócio melhor. Felipe Luiz tem semelhanças com inícios de Guardiola e Zidane. Será que Não, vai bota ser no esse GC. corte? Então Bota bota no no GC. GC. Não, Bota o no cara. GC não. Bota No GC não, porque a gente tá aqui. Não, e põe Não. Rodrigo Bueno. Então fecha nele. Não, mas fecha Rodrigo nele. Fecha Bueno, nele. não. Põe no GC. Começo Rodrigo de Bueno Felipe Luiz afirma. tem semelhanças com começos de Guardiola e Zidane. Eu já tô falando, repetir 3 vezes pra dar uma chance pros caras. Então, Tá como é- chamando o pessoal de lento lá? Não, você sabe que, não. O pessoal você já sabe que a já gente colocou, tem já vai colocar nossas pra- mídias sociais, né? Tem, né, os cortes que tem do nosso time e tem a galera de fora. Ó. Aliás, Essa- vou te contar um bastidor que você vai gostar. Tem concorrente que acabou de começar a me seguir. Concorrente acabou de... Olha! O que isso tem a ver? Eu seguro, você vai ficar aqui, Eu não rapaz. sei, mas... ó, O senhor tá me entendendo entendeu? agora? Então, Aproveitar aqui até a aí no janela de universo, você não transferências. sabe... Né, Zé? Valorizando, tá Tá valorizando. valorizando. Vamos ver como é que vai ser a repercussão disso. Eu acho que eu vou ganhar um pouco mais de lovers e um pouco mais de haters Lovers. depois dessa comparação. Fala, Zé. Lovers. Não, eu tenho uma. Eu tenho só Lovers é uma. muito pra mim, Só uma. E aí não é crítica, tá? É uma, Ah, o Bubu? Não. Não. É uma curiosidade. É uma curiosidade Ó a para ver, pimentinha por rolando exemplo. Não, essa vez não é pimentinha, não. Uma curiosidade, porque assim, nós estamos vendo o Felipe trabalhar no Flamengo. E ele entendeu, porque jogou no Flamengo, vivenciou isso daí e tal. Então ele sabe exatamente como é o Flamengo e como tem que se comportar.
E aí eu não estou, pelo amor de Deus, não estou falando que tem que mandar Claro. embora, né? Eu tenho curiosidade de ver o Felipe num próximo trabalho, para saber, por exemplo, por onde ele vai, num outro clube, sei lá, vou dar um exemplo, onde eu posso colocar? Atlético de Madrid. Não, que é o oposto do Flamengo. Como será? Mas aí ele vai entender o clube, ele vai trabalhar igual ao clube ou ele vai tentar colocar suas improntas, suas digitais e tal? Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte... No Corinthians, por exemplo. No Corinthians, vai, um exemplo. Isso, um exemplo. Vai. Se ele no Corinthians ele não vai conseguir fazer o mesmo jogo pela qualidade do elenco, pela forma que ele fez no Flamengo, que ele faz no Flamengo. Um exemplo. Como ele iria se adaptar a isso? Entendeu? Mas isso não é uma crítica, eu estou falando, é uma curiosidade que eu tenho pelo breve período de trabalho do Felipe. E nem duvido, porque é uma pessoa inteligentíssima, sensato, capacitado, estudioso. É só para nós entendermos como funciona, porque tem muito treinador, no Flamengo eu faço assim, eu saio do Flamengo, eu vou para outro clube, eu quero fazer o que eu fazia no Flamengo no Corinthians, com os jogadores que tem. Não vou conseguir. Eu vou entender também aí o Corinthians, como é a sua base, como são os seus jogadores e vou... a torcida espera um time assim, então vou montar um time assim. O que eu quero dizer é sobre a inteligência do treinador de entender o clube onde ele se encontra, a capacidade e o entendimento de fazer a leitura das características do elenco e aí montar uma equipe para ser mais próximo daquilo que o torcedor... A característica dele também, do Mas clube. tem a capacidade do treinador legal também, essa né? pensada, Tem alguns treinadores que passam que eu acho pelos que ele vai clubes e não conseguir. conseguem. Isso, que eu acho que o Felipe vai conseguir fazer. E isso se encaixa. Pela forma e pela pessoa que é. Nos dois exemplos que eu dei, o Zidane, ele começou, teve um sucesso meteórico no Real Madrid. Ele não teve um segundo teste. Não. O chamado segundo disco. Antigamente, para você saber se uma banda é boa ou não, espera o segundo disco. Às vezes faz o primeiro, é muito bom, os caras trabalharam a vida inteira. Aí, na hora do teste do segundo álbum, do segundo disco, não funciona. Tem gente que tá o Zidane, será que ele funcionaria no Paris Saint-Germain, na seleção francesa? Muita gente ficou esperando e não aconteceu isso, para ver se ele realmente é um grande treinador. Claro, grande treinador, o cara foi vitorioso e tal. Há uma expectativa da França em relação à última Copa do The Champions. Então, e no caso do Guardiola, por exemplo, o Guardiola, que é genial, brilhante, ele tem o guardiolismo, que vem do cruyffismo. Ele bebeu muito na fonte do Cruyff. Opa aí, ó. Olha pensado o que faz. A audiência sobe. Você tá ligado a audiência sobe. Aí o que acontece? Emparelhamos, hein? O Guardiola, olha aí. Vamos lá, continua. O Zé, quando jogou na Alemanha, ele sabe. A audiência é maravilhosa. O alemão é mais objetivo. Então, um jogo muito de toque de bola, domínio, controle pela posse, tinha uma certa resistência ao guardiolismo. O Bayern era campeão europeu quando o Guardiola chega, não com ele. Ele não conseguiu ser campeão europeu com o Bayern. Não. Os caras esperavam, às vezes, um jogo mais direto, mais objetivo, mais contundente. Ele foi campeão, mas o Bayern sobrava na turma. Na época que eu estava lá, eles falaram o seguinte, que o Bayern de Munique não precisava do Guardiola para ganhar campeonatos alemães, e sim para ganhar os Champions. Agora, Nath, o quanto você acha, usando a seu ponto de observação e o seu olhar mais contido até em relação a essas aspas de Bubu, o quanto a gente conhece o Felipe Luiz, mas não sei se vai atrapalhar ele, mas essa expectativa tão alta da gente, o começo muito bom, a gente olhar, pô, esse cara aqui vai ser fenômeno. Eu não acho de todo um absurdo, não, tá? O que o Bubu falou. Opa! Aí, dadas as devidas proporções, obviamente. A cara do Pedro! Dadas as devidas proporções, obviamente. Já vai ter Rodrigo Bueno. Eu posso ser um sonhador, mas eu não sou o único, já disse Mas John Lennon. calma, Bubu. Dadas as devidas proporções. A democracia tem disso. Dadas as devidas proporções. Ele tem um começo, de fato, impactante. Muito pelo que acontece com o Flamengo antes, de não conseguir render, de muita insegurança com os treinadores que chegaram, muita segurança com o último treinador que passa, mas mesmo assim não consegue render. Então tem tudo isso. Ele tem, de fato, números e desempenho que chamam muita atenção. Ele tem mais títulos do que derrota? É verdade. Em curto espaço de tempo, em momento em que o time era muito questionado, em momento que tinham jogadores importantes e fundamentais lesionados, mesmo assim ele acha um repertório. Então, de fato, ele tem um início de ano, um início de trabalho espetacular. Se ele vai ser igual ou semelhante, aí vai depender do restante da carreira. Do que ele vai fazer. Se ele consegue emplacar, que nem o Bubu falou, 3 Libertadores seguidas, se ele consegue emplacar um Mundial, tem toda essa questão. Mas o começo dele é impactante. E quando você pergunta pro Pedro, a prateleira que está hoje o Felipe Luiz, para mim ele está na primeira prateleira.
Porque qual outro treinador tem esse peso e essa identidade? De Brasil, certo? É, no Brasil. Ah, sim. Tá, no Brasil, concordo. brasileiro, né? E principalmente brasileiro. Que tenha um impacto tão grande no time e uma identidade tão que você olha e você fala, não, isso é um trabalho do treinador. Qual? Questão autoral, né? Você diz. Questão autoral. Você entende assim, você olha, são poucos que você vai Quem citar, que não tá sei nessa se prateleira, cita. por exemplo, o Pedro citou. Brasileiro, Técnico. pra mim ainda, Dorival, É. Felipe Luiz, o Roger tá fazendo um baita trabalho no Internacional. Rogério Ceni. Rogério Rogério Ceni no Ceni. Bahia também fazendo um E bom aí, trabalho, claro- apesar de ser questionado no final da E temporada claro que nós passada. estamos citando aqui também os estrangeiros, que não, eu perguntei técnico brasileiro, mas falando E o do Tite, Voivoda Bobo, o e Tite do tá em que Abel. prateleira ainda? O Tite caiu umas prateleiras aí, Não, né? por isso que eu tô te perguntando. Porque o Tite teve o auge dele no Corinthians. Sentiu uma provocação. Ganhou o ali, né? Libertadores, ganhou o Mundial, ele chegou à seleção Claro brasileira. que não, Edu perguntou de técnicos brasileiros, automaticamente. aí o Não tem Tite- nome do ex-treinador do Lógico, Flamengo. lógico. O Tite virou o grande técnico da história do Corinthians e chegou à seleção brasileira. Ali foi o ápice dele. E aí, quando ele chegou na seleção, ele começa a queda. Se ele voltar pro Corinthians. Quando você chega no O Tite, cume, o Tite tá em queda desde 2016, é isso? quando você chega no cume da montanha, verdade. aí depois vem a queda. Tem aquele, você já viu já? Para, no- Zé. Poema? É, Poeminha? vai, Não. Eu respeito, Aí ele mas vai não concordo. Todo respeito, mas é a minha opinião. Aí ele chega à seleção brasileira, Copa do Mundo. É o auge, né, pra ele e tal. Aquela moral. Eu lembro que tinha faixa de torcedor brasileiro. Tite é melhor que Guardiola. Já que você tem o Guardiola, tinha faixa do brasileiro. Havia uma. Olha, peraí, tem um cara criticando a faixa, Tite é melhor que Guardiola, e atenção para o GC. Felipe Luiz me lembra Guardiola. Só esse programa, Felipe meu Luiz cara. Pergunta pro flamenguista se ele é mais feliz com o Felipe Luiz ou era com o Tite. Pra ele, o Felipe Luiz é melhor. Então, assim, cada um com a sua perspectiva. O que acontece? Aí o Tite já Você chega. contrataria o Tite pro seu time? Não. Aí, olha, começa a derrocada. 2018 já é uma decepção, o Tite não vai bem. Aí ele ganha um crédito, continua mais 4 anos, um ciclo completo de Copa. Também não vai bem em 2022, comete erros. E aí depois da Copa... Mas ele chega bem em 22. leão de eliminatórias. É que nem leão de treino. É que nem leão de grupo de WhatsApp. O cara no grupo do WhatsApp é um leão. O cara arrebenta e tal. Nossa, aí, eu o cara não concordo com ele. 18 ele também não chegou bem. Não, ele chegou bem, chegou no auge, chegou ali bem cotado. Falei, a torcida confiando nele. Havia uma confiança. Ele tinha aquela coisa meio de pastor, messias, coach, o discurso dele. Muito bem. Não, mas ele é um técnico não era brasileiro só que é por isso. europeu. Não é só por isso. Ele fez Não, uma baita... mas teve um uma ponto. baita A gente pode questionar Tá a com Copa, saudade dele. mas eu sou uma Os crítica dois fervenha ciclos do Tite, os dois ciclos fervorosa do Tite até a Copa Como são o Dunga. bons. Eu comparo muito Não. a passagem do Tite com a passagem do Dunga. Os resultados são muito Eu parecidos. sou uma crítica, assim, e todo mundo sabe Sabemos. o quanto eu questiono o trabalho do Tite em Copa do Mundo. Mas o que ele faz antes Lógico. disso tem que ser valorizado. Também acho. Mas isso não adianta nada. Em 2002, de fato, Aí, 2002 o Brasil quase não vai pra depois da Copa, vai lá e seleção. ganha. Então, tudo O bem, que mas o Tite fez? você Ele teve uma passagem que não foi boa pro Flamengo. Hã? Você chegou no cume. Aí você começou a falar do Tite. Nós estamos falando do Felipe Depois do Luiz. cume não tem pra onde subir. Não tem mais. Não, lógico que não. Você Tem o pode céu. se manter lá. Agora, por exemplo, teve um cara que chegou à Eu seleção... curiosidade de saber se o Bubu teria coragem de Não, poema recitar não. o poema do Não Cume. vai. Obviamente que não. É meio. Estamos da tarde, não pode. Não, você também fica 1h30. Não. ceifando É o o- Você programa da conhece o família poema do brasileira. Cume? Não. Como é que é, Zé? Calma. Não, ele sabe. Ele sabe sim. Para. Não, gente. Mano Menezes, pra vocês. Como está em que prateleira? Como é que Onde é, ele Nath? está? No alto? Mano Menezes. Atenção para algo que vai ser colocado agora. Como está? Como está ou quem é no cenário brasileiro? Que susto, como está? Ontem Soltou nós um- mostramos aqui a discussão. E atenção, o Gustavo